E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? E eu queria ver contigo, eu achei um vídeo seu muito bom que você falava sobre o legado cultural da inflação. E esse é um ponto interessante, como muito tempo de inflação muda a cabeça das pessoas em vários aspectos. E você falava no vídeo de quando você era criança, a primeira vez que teve um contato com a inflação, achei muito curioso isso. Pois é, eu até tava me preparando o roteiro para gravar o vídeo, até liguei pro meu pai para lembrar de alguns detalhes que eu não lembrava, como por exemplo, o clube que eu frequentava no Rio de Janeiro, na época eu morava no Rio, morei de 82 até 87, então época de infância. Eu nasci em 80, para quem tá pensando quantos anos eu tenho. E a gente frequentava o clube, era o Marina Barra Clube, que ficava na Barra da Tijuca. E naquela época, isso era 85, 86. Era só mato naquela época, Barra da Tijuca. Sim, não tinha nada. E eu lembro que eu ganhava semanada, não era mesada, era semanada. E eu, muito me achando esperto, pensei, pô, vou poupar o dinheiro e consigo comprar mais coisas. Tinha lá uma banquinha no clube, que vendia guloseima, chocolate, alguma coisa. Eu adorava chocolate, porcaria, como qualquer criança. E eu pensava, pô, se eu juntar o dinheiro, daqui a algumas semanas eu consigo comprar um monte de bala. E aí, juntei algumas semanadas, acho que umas 4, 6 semanas. E aí, numa dada semana, eu fui lá com o meu dinheiro no bolso, cheguei pra comprar o que eu queria, o cara olhou o dinheiro, não, eu quero chocolate, não, isso aqui não como mais nada. Assim, a minha frustração foi tanta que eu não entendia o porquê, mas realmente aquilo me marcou, que é uma história que eu lembro até hoje. Eu lembro da cena como se fosse hoje, eu olhando pro cara, assim, isso aqui não compra nada. Mas, e antes comprava. E antes comprava, em questão de 1 mês e meio. E realmente era assim, não é exagero. 80. Claro. Que tristeza. E então essa... Hoje em dia pode guardar o dinheiro, viu, gente? Vamos... Olha, calma aí, cuidado com esse conselho aí, viu? Não, mas não poxa, por tanto tempo. Não por tanto tempo. Ah, compre dólar daquelas... Do nada. Aí qual foi o que eu comentei no vídeo até, né? Que esse tipo de... Imagina, essa experiência, o que ensinou pra uma criança de 5, 6 anos? Não poupe. Não poupe. Torre tudo. Recebeu o dinheiro, gasta. Então, e é exatamente o que acontecia naquela época. A gente falou no começo da nossa conversa aqui sobre as compras de mês, né? Esse era o rancho. No sul a gente chamava de rancho. A compra para abastecer dispensa e geladeira. E realmente o pessoal fazia isso. Recebia o salário e tinha que gastar na hora. Porque se não gastasse, no dia seguinte ia comprar menos. Então, essa diferença de comprar talvez 1 quilo de arroz ou 1,5 quilo de arroz. Caramba, isso diz muito sobre a mentalidade brasileira mesmo. Claro. Que loucura, né? Mas imagina, como eu disse, de 54 a 94 foram 40 anos ininterruptos de inflação de, no mínimo, 2 dígitos. Onde na hora que você ganha o dinheiro, você tem que gastar, comprar o que você precisa na hora, senão você Isso não consegue fica mais. entranhado nas pessoas. E aí você pensa, não, tem que poupar. Também tivemos um confisco no meio do caminho. Mais isso até eu acho que... Não sei se eu cheguei a fazer vídeo já sobre o plano Collor, mas depois a gente fala do Collor. Mas só voltando sobre o legado cultural, né? Então esse tipo de experiência onde a inflação é muito alta, incentiva a consumir e não poupar, faz com que a sociedade fique muito mais orientada ao presente, a consumir mais, ao curto prazo, e não planejar no futuro. Pô, como é que eu vou começar uma fábrica, um investimento que vai durar talvez 2, 3 ou 5 anos, se eu não tenho a menor ideia de quanto vai valer o dinheiro no futuro? Então, é uma coisa básica. Então, toda a sociedade começa a se orientar muito mais para o curto prazo. Não fale isso, que eu acabei de abrir uma marca de roupa em real. Mas hoje há muito menos incerteza Sim, com do que certeza. naquela época, né? Exatamente. Eu fiquei nervosa aqui. Não, mas é até um ponto muito interessante. Outro dia eu vi uma propaganda, eu até postei no meu Instagram, já tem um tempo já, acho que tem mais ou menos 1 mês e meio, mas era uma propaganda de um banco, acho que tailandês, de algum país do Sudeste Asiático. E era de uma criancinha que viu uma luneta, né, um telescópio, e ela olhava aquilo assim, olhou o preço, e aí mostra crianças deixando de comer lanche enquanto os amigos comem, os amigos lá gastando em videogame, ela adorava videogame, era um videogame do espaço, ainda ela era fascinada pelo espaço, e ela lá economizando, eu lembro colocando que você dinheiro falou. no porquinho. Aham. E aí no final do comercial, parecia que ele queria passar a mensagem, né? Poupe, que um dia você chega lá. Ele chega na loja pra comprar o telescópio, e aí o dono da loja vai lá e reajusta o preço. Ai, que tristeza, gente. É mais ou menos o que aconteceu contigo naquela época. Cruzes. Era eu nos anos 80, exatamente isso. Ai, que horror. Mas isso passa uma mensagem totalmente errada mesmo, porque
Se a gente for pegar até hoje, mesmo com o Plano Real tendo dado certo em comparação com o que a gente teve no passado, e como eu disse, eu acho até que é milagroso o que aconteceu, verdade. tendo em vista o que a gente tinha anteriormente, o brasileiro ainda tem um nível de poupança muito baixo. A gente poupa muito pouco. E não é só por conta, por exemplo, de o brasileiro ele não sabe o que fazer com dinheiro, isso também pode prejudicar, né? Ou aqui no Brasil a renda é baixa, porque você tem também impostos altos no geral, as coisas ficam mais caras. Mas isso tem a ver também com todo esse reflexo do passado. Muita gente olha e fala, pô, não compensa poupar, porque o dinheiro ele não vai parar de perder valor, as coisas estarão mais caras no futuro, então vale muito mais a pena consumir agora. E esse estímulo para o consumo, vários governos gostam disso, né? Lá na Europa, por exemplo, a gente tem taxas de juros negativas, além de ter inflação também, porque se os juros são negativos, o cara não quer investir. Não em renda fixa, por exemplo, ele está propenso ao consumo, né? Ou ele vai correr mais risco em bolsa, isso também estimula as bolsas a subirem. Que é o que está acontecendo. Na expectativa de as pessoas consumirem mais e tomarem mais crédito, elas estão fazendo o contrário. Estão poupando ou tomando mais risco. Coloca na bolsa alemã, Estados Unidos, enfim, realmente tentando de alguma maneira investir, mas não deixar o dinheiro parado e nem consumir mais. Exatamente. A Europa está com décadas já de juro em zero e negativo desde 2015, se eu não estou enganado. E tem um ponto muito interessante sobre isso também, que essa mentalidade de curto prazo, ela atrapalha muito o desenvolvimento econômico. Porque como Total. você disse, quem vai querer criar uma fábrica, investir durante 3, 5 anos, o que vai aumentar a produtividade depois, se o cara tem cada vez mais incerteza do que vai acontecer no futuro, talvez até quanto a renda que ele vai obter, vai saber Claro. em quanto vão estar os impostos lá na frente, então há um grande estímulo para que você faça as coisas hoje. Isso explica também um pouco do que os governantes fazem, né? A gente pega agora, vamos ter uma eleição no ano que vem. Há um Sim. grande estímulo para que você dê mais crédito para as pessoas e não pense muito em inflação, coloca juros reduzidos ali, para que você dê mais auxílios, porque uma hora a conta disso chega, mas quando chegar já está eleito para mais 4 anos. Ou se a conta demorar mais para chegar, aí é o ideal, né? Que você pode Que passar não a chega conta nem no mandato dele. para um outro político, pô. Para um outro político. Então, essa mentalidade de curto prazo, ele estraga muito a sociedade. Demais. E eu acho que o outro legado também que eu comentei no vídeo, que eu acho que talvez seja... Eu não sei qual que é o pior, acho que todos são realmente muito ruins. Mas é a desarmonia social que isso acaba causando. O que a gente já comentou de empresário sendo visto como o malvado, é o vilão. Pô, se é ele que está aumentando o preço lá, reajustando, ele é o culpado pela inflação. Então, e isso joga a população contra os produtores, contra os empresários, porque eles também não entendem o que está acontecendo. E como não identificam o governo como culpado, vai lá e tenta fechar Ou seja, o os supermercado. culpados saem livres da Não, história. completamente lesos. E o empresário que consegue gerar mais empregos, gerar riqueza, fica culpado e às vezes se impede de fazer isso, no caso. Exatamente. Não teve uma fala do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que falou que a inflação é falta de consciência social, né? Ou aqui o Bolsonaro também. Exatamente. eu ia Bolsonaro, falar, ele não falou aqui falta também? de patriotismo. Falta de patriotismo. Mas, gente, Sejam patriotas. assuma toda essa conta miserável. Tipo É isso. complicado.